Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Fentcast e hoje estamos com convidados muito especiais aqui. Vou começar pelo Daniel, que é contador, que está no mercado desde 97 e na contabilidade desde 2003. A carreira teve uma virada de chave há pouco menos de 2 anos, quando ele teve a oportunidade de focar somente no tributário. Vamos entender melhor como que isso aconteceu. Ele é casado há 18 anos com a Michele e pai de um presente de Deus que é a Lívia. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E estamos aqui também com a Tati, também conhecida como Tatiana Navarro, que é advogada, sócia do escritório Oliveira Navarro, que é o Olina, lá em Brasília, com atuação em direito tributário e administrativo, principalmente junto aos tribunais superiores. Seja muito bem-vinda novamente. Muito obrigada, é sempre uma honra estar aqui, né? Estava até conversando agora com o Daniel ali nos bastidores, eu falei assim, sabe que os meus clientes todos me chamam de Tati? Nenhum me chama de doutora. Isso gera uma aproximação que cria uma diferença na nossa prestação de serviço incrível. Muito bem. E nós vamos falar hoje de um tema aí que todo tributarista gosta de falar, né? Ou deveria gostar, e a gente vai explicar hoje os motivos, que é a parceria estratégica entre advogados e contadores para recuperação de créditos tributários nas empresas. Então, um tema aí que ganhou muita relevância nos últimos tempos, onde a gente conseguiu tirar aquela figura de oponentes, né, e trazer a figura desses dois profissionais para atuar em conjunto. Claro que ainda temos algumas barreiras nesse caminho, né? Alguns profissionais que entendem que um é concorrente do outro, né? Já fica ali com medo dos apontamentos que serão feitos, mas fico feliz em ver esse time sendo unido cada vez mais. E eu vou até deixar aqui para vocês explicarem quais são os benefícios dessa parceria. Legal. A gente comentou agora há pouco também, né, que a visão que eu tenho aqui como contador. Hoje em dia, claro, eu vejo que isso está mudando, graças a Deus. Esse muro a gente vem conseguindo quebrar ele aos poucos aí. Mas há um tempo atrás tinha um pouco essa visão de que até uma hierarquia aparece por parte dos contadores um pouco. E isso com o passar dos anos e agora com essa nova mentalidade, eu acredito assim, esse muro vem sendo derrubado aos poucos. Eu acho que é um pouco da conduta do próprio advogado, né? Ele já chegava para o contador com essa hierarquia. Olha, eu sou advogado. Exato. E o que besteira, né? Que besteira. Pois é. A famosa carteirada, né? E o que vem acontecendo com o tempo é que o próprio advogado vem precisando mais de parcerias que o contador. Exatamente. Então, o jogo mudou? Sim. Parece que o jogo virou. É isso. O contador, ele já sai na frente. Porque quando você chega nas empresas, o contador é um só. O advogado nem sempre. É isso mesmo. Pode ter um tributarista, um trabalhista e etc. Então, a confiança do empresário, o contador já tem. Então, a gente já sai na frente dos advogados nesse sentido, né? Bom, primeiro, obrigada por terem aceitado o nosso convite. E eu quero já deixar uma bomba aí na mão de vocês, Vamos né? lá. Porque a gente trabalha com esse tipo de... A gente trabalha com polêmica. A gente trabalha com polêmica. Eu acredito que, bom, primeiro vocês estão corretos nesse sentido. O contador, ele é uma pessoa de confiança porque a vida da empresa está na mão a contabilidade é o coração da empresa. Sim. Então, se é o coração, é lógico que o empresário ele tem realmente essa confiança. Acredito também que o que a Tati falou tem, sim, verdades, porque o advogado, às vezes, ele tinha... Arrogância. Essa arrogância, e diante da necessidade do contador, eles começaram a falar, não, eu não posso tê-los como meus inimigos, e sim como meus aliados. Sim. Eu acredito que tem muito a ver isso. Por outro lado, eu também vejo que alguns contadores tendem a dificultar a vida dos advogados, e aí existia, né, essa rixa aí que vinha por conta disso. E por que, Daniel? Por que alguns advogados criam tantos óbices quando nós falamos de oportunidades tributárias? Vamos ouvir a visão do contador, porque tem um motivo. Tem. O maior deles é assim, o contador, Thalita, ele apanha a vida inteira.
É um fato. Ele apanha da Receita Federal, ele apanha do cliente, ele apanha de Deus e o mundo. Então, quando o advogado chega lá batendo na porta, para o contador é mais um problema que estão trazendo para ele. É mais um BO. Isso. Esse, para mim, é o maior dos motivos. Então, acredito que venha muito disso daí, de falar, putz, é mais um que vai falar para mim fazer isso, mais um que vai falar que o meu trabalho está errado, mais um que vai falar para mim gerar outro DARF, entregar outra declaração acessória. Identificar mais um SPED. Exato. Trazer mais uma oportunidade na lua que vai me dar trabalho. Isso. E fora o lance também do contador sempre ter aquela visão, nem todos, né? De que, pô, ele vai apontar o meu erro. E outra, né? A remuneração dele não muda. Não muda. Então, ele vai ganhar a mesma coisa se o empresário recuperar milhares de reais ou não. Então, é um ponto muito importante que a gente Isso aí. sempre tem que focar nessa parceria. Ele vai ganhar mais trabalho e o FII vai continuar igual. Então, assim, ó, ele trouxe questões importantes aqui. Apontamento de... Nem sempre é erro, tá, gente? É apontamento de algum ajuste, enfim. Mais trabalho, sem remuneração e mais BO. Isso é fato. Isso. Então, já fica aí o insight para vocês refletirem sobre esses pontos que ele trouxe que é relevante. Sim. E aí a gente pode trabalhar de uma forma em que o contador não vai criar barreiras. E nós temos mecanismos para isso, viu, advogados? Mas, Thalita, eu acho que na própria prospecção do cliente, o advogado tem que deixar muito claro isso. Que, olha, eu não quero aqui apontar os erros da sua contabilidade. Você paga a sua contabilidade para fazer o básico mesmo. Se você pagar seu contador 5 vezes mais, de repente, essa contabilidade vai estar mais preparada para ter essa senso de oportunidade, né? Só que você paga o básico para ele. Então, tem que vir, sim, outra empresa e apontar para ele as oportunidades tributárias. Porque, como disse a Thalita, nem sempre é erro. Exato. Às vezes é só falta de conhecimento jurídico. Porque muitas das coisas que a gente aplica, às vezes é uma jurisprudência, né? Interpretação, né? Interpretação legal. Então, o contador paga para fazer a obrigação, né? Feijão E com cumprir arroz. as obrigações mensais ali. Na verdade, é o próprio escopo do seu contrato. Isso. Você tem que analisar. isso. Você tem um escopo X, você paga por esse escopo X. Se você aumentar o escopo e pagar a mais por esse escopo, você vai ter outros serviços envolvidos. Acredito que Exato. também E o que eu tem falo, isso. contabilidade é um trem. Então, cada mês é uma estação. O trem ele não volta para pegar passageiro que ficou 3 estações atrás. Exato. Né? Perfeito, E essa... ele precisa seguir, porque os meses vão seguindo e o tempo, né? E com mais Urge. passageiros entrando nesse trem aí a todo Sim, tempo. o tempo E, inteiro. cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já cansei de falar isso pra cliente, viu? Que chega e fala assim, mas meu contador, ele não me traz nada de novo, ele não faz isso, ele não faz aquilo. Aí eu chego e falo assim, mas o que você contratou do seu contador? Porque se você paga ali pro seu contador R$100 por mês, para ele gerar guia, transmitir obrigação acessória, e você está esperando que ele vai fazer planejamentos tributários e te apresentar, né, as melhores soluções e rever toda hora o seu cadastro de produtos, tá errado. Você tá errado, você contratou errado. Então, o empresário, ele também tem que ter essa consciência, porque às vezes, esse embate que gera entre contador e advogado é justamente porque o empresário contratou errado lá da outra ponta. Então, esse é um ponto que a gente precisa considerar. E aí, eu quero até voltar aqui um pouquinho com vocês, que me chamou a atenção uma coisa aqui na história do Dani, que ele traz aqui, né? Que há pouco menos de 2 anos você focou no tributário. Isso aí. O que te levou a fazer isso, né? O que foi essa viradinha? Você falou assim, opa, peraí, tô aqui, contador, tal, agora eu preciso focar no tributário. E depois eu vou pedir pra Tati contar pra gente qual foi a primeira vez que você falou assim, nossa, eu preciso de uma parceria aqui com o contador, ou um contador te buscou para uma parceria. Legal. Eu costumo dizer assim, que a minha carreira inteira é como se eu tivesse sido preparado para o que aconteceu agora. Legal. Eu vim de um escritório, fiquei 20 anos na mesma empresa e sempre nessa parte de obrigações acessórias. Quando tiveram as mudanças, a galera sempre deixava isso para mim fazer. Um exemplo, implantou o Simples Nacional. Puta, deixa o Daniel ver. Quando iniciou o SPED, ninguém queria fazer. A galera da contabilidade, não, deixa o Daniel ver que é uma coisa aí que apareceu, o tal do SPED. Você deve ter um perfil, então, de proatividade. Muito, Thalita, muito. Não é? Tem Então, vim sendo preparado todos esses anos na rotina, para que agora eu olhasse e falava, peraí, tem um nicho aqui que só faz isso.
Sim. E aí apareceu a empresa que eu trabalho hoje em dia, E que um nicho rentável. é rentável. E aí a empresa, que de tanto os tributaristas baterem lá na porta, o advogado fez? Peraí, a gente consegue montar uma célula aqui dentro e vamos nós fazer os nossos trabalhos tributários. E aí me chamaram para trabalhar lá e foi aí que eu juntou a fome com a vontade de comer, entendeu? Ah, que legal. Foi daí. Essa proatividade, então, ela foi te levando para trilhar esse caminho. Isso, exatamente. E como, até antes de você, Tati, trazer isso, porque assim, uma dúvida comum que a gente recebe é, Aline, eu sou da área fiscal, eu tenho bastante seguidor da área fiscal, porque eu também era, né? E, assim, eu quero me especializar mais em tributário. Então, o que você fez na prática? Então, qual estudo você buscou? Como você estudou? Aline, fala isso para todo mundo Além também. da frente, que é maravilhosa, você já sabe que você tá lá. Excelente. Depois a gente vai falar disso aí também. Obrigações acessórias. Tudo que você precisa tá lá. O tributário é um detalhe. Às vezes hoje a gente tem essa dificuldade também, quando a gente vai falar com outros amigos, que a gente fala, não, mas o tributário, eu falo, cara, você já faz. Quando você é especialista em obrigação acessória, você já tem tudo para fazer. Você tá com a faca e com o queijo, você só precisa Exato. olhar pro ângulo Só certo. que aí fica preso nessa palavra. Ah, mas o tributário eu nunca fiz. Recuperação de crédito eu nunca fiz. Você faz todos os dias. Você só não sabe o que é. Exatamente. Entendeu? Então esse é o ponto. Eu estudo todos os dias E o obrigações entender, acessórias. então, o que faz, né? Exato. Não é só ir lá apertar botão de transmitir e tá tudo bem. Você tem que entender o que você está fazendo. O porquê daquele botão, né? Exato. O que tá por trás do botão. E aí, Tati, quando que começou a ter contadores na sua vida? Olha, minha história com a contabilidade é longa. E eu comecei no tributário com recuperação tributária. Né? Não era o meu foco e me puxaram e falaram assim, não, vem aqui trabalhar comigo. E aí, a necessidade, e eu vou te falar, nem era uma ideia de prospecção, foi realmente uma necessidade, em que a gente via, bom, estou aqui apresentando diversas oportunidades para o cliente, é bom para o cliente. Sim. E aí ele chegava, pegava esse relatório de recuperação tributária milionário, maravilhoso. Tá, mas deixa eu chamar meu contador. E aí, na hora que o contador pegava assim, não, isso daí nem abria a pasta. Não, isso daí dá problema, isso daí Provavelmente pensando no trabalho que ele teria, sem remuneração, que Sim. tinha essa... Ou até se de fato desse um problema, né? Tipo assim, puta, eu vou ter que resolver isso aqui E aí, depois. será que esse advogado vai estar aqui na hora que se eventualmente estourar uma bomba, né? A primeira pergunta que me faziam, quem vai operar isso daí? Ah, isso é delicado. E aí, falaram, olha, operacionalização é do seu contador. Eu disse, não, então não vai fazer não. Perfeito. Então, assim, é realmente essa falta de entendimento em que, ok, todo mundo Quais são as ganha. responsabilidades, né, de cada um? Hoje, por exemplo, na hora de prospectar clientes para recuperação tributária, a minha primeira parceria é com o contador. Vou procurar o contador, vem aqui, sabe? Não é fazer, vamos dizer assim, trazer qualquer problema para o cliente, mas sim, todo mundo ganha, a gente traz solução para o cliente, com foco principalmente no sucesso do cliente. E isso é o mais interessante. O nosso objetivo final, tanto advogado quanto o contador, deve ser assim, nós vamos trabalhar juntos pelo cliente. Sim. Né? O foco é o cliente. E você falou um negócio bem interessante que eu e a Aline passamos esses dias na pele. Nós estávamos conversando exatamente com um contador, que é um novo parceiro que entrou aqui na Code, e ele falou o seguinte, olha, eu não aguento mais advogados que trazem soluções pela metade. Ele cria determinada estratégia, mas ele para no meio. Ele não operacionaliza, que é a palavra que você usou. Ele falou assim, eu tô hoje aqui com uma carteira fazendo um monte de perder-conta, de trabalhos que eu não ganhei e tá aumentando, eu tenho que ter mais pessoas para operacionalizar isso. Ele falou assim, e uma gestão de um trabalho que eu nem sei ter essa gestão toda, porque não tá na minha carteira ou no meu escopo de atividade. E aí foi quando nós falamos para ele, na nossa empresa nós fazemos diferente, nós fazemos um trabalho de ponta a ponta, então nós fazemos o diagnóstico, nós trazemos quais são as oportunidades e nós operacionalizamos até o final essa oportunidade. E aí que eu acho que é a chave da parceria do advogado e do contador. É isso. Se unirem para trazer esse trabalho de ponta a ponta. É isso. E assinar, né? Eu acho que assim, se responsabilizar por aquele trabalho. Sim. Porque eu acredito, e aí o Daniel vai poder falar melhor do que eu, que uma das preocupações do contador é realmente
E se der, O problema. B.O. entendeu? A estratégia que nós adotamos lá é a seguinte, nunca vai o advogado só. Aí, tá Vai vendo? sempre alguém da contabilidade junto para já chegar lá Uhum. com essa imagem que a gente fala a mesma língua, de contador para contador. Então, Sim. toda objeção que ele fizer, eu vou estar lá para rebater. Uhum. Para ele entender que a gente não está levando o problema. A gente quer, é isso que você falou agora, tá todo mundo procurando o melhor para o cliente, Sim. entendeu? E isso tem feito muita diferença nas reuniões. E Isso é uma até verdade. porque a gente precisa pensar que a formação do advogado não leva em consideração operar com obrigações acessórias. E aí Sim. eu estou falando da faculdade. Uhum. A gente sabe que isso é um fato. Tanto é que hoje existem inúmeros cursos, né, que tem realmente essa prática, como a Inclusive, Fente. a Fente maravilhosa. Inclusive, na Fente Excelente. temos essa vertente, né? Uhum. Foi uma necessidade que nós identificamos e vimos que precisa ter. O advogado, ele pode até não fazer, mas ele precisa entender, Isso. né, de Isso. obrigações acessórias. Não tem como o advogado chegar numa reunião para falar de tributário se ele não sabe o que é um SPED. Exato. Então, até muita gente fala assim, ai, Aline, eu não consigo vender, eu não consigo, né, levar, ou eu faço muitas reuniões, o cliente não fecha, porque muitas vezes não sentiu segurança, você não consegue ter essa tratativa de igual para igual com o contador, Uhum. né, e muitas vezes o contador é a confiança do empresário, Que foi o que o Daniel E trouxe. às vezes não consegue nem explicar o que está vendendo. explicar o que está vendendo. Exatamente. Quantas vezes a gente senta e o contador... Porque assim, nossa experiência é que você senta com o empresário e ele traz para a mesa o contador dele. Até para saber se aquilo que você está vendendo não é Sim. algo absurdo. Exato. Sim, E aí, a gente já teve situações já tiveram, né, situações do contador perguntar, mas qual que é o registro que você olha? É. Recentemente, nós tivemos essa experiência. É isso mesmo. Sabe quando a gente participou de uma reunião, foi até engraçado, É. para uma determinada consultoria, que era complexa, tal, é uma empresa grande, e foi assim, sabatinagem. A reunião era só para isso, Uhum. para saber qual que era o registro, o que você analisa, qual que era o bloco. Eu estava munida da minha sócia. A Aline estava lá. a contadora fake, E foi assim, e foi teste. Então, É assim, você ter essa parceria, eu, a Aline, os membros da Fente, Uhum. entendem a importância disso. Até para dividir tarefas. Ser um profissional mais completo também, né, gente? Não Com certeza. adianta o advogado achar que vai vender tese aqui ou vai vender uma recuperação tributária. Simplesmente vão assinar um contrato e ele vai ganhar dinheiro, Sim. né? Dá um pouquinho mais trabalho para ganhar dinheiro. Sim. Ainda mais quando a gente fala em recuperação tributária, que hoje, no tributário, com o mercado tão mudado, é um dos grandes filões, assim, né, para os advogados e contadores. Então, a gente tem que saber que dá para trabalhar junto e dá para ganhar dinheiro. Juntos. Nas Juntos. reuniões que a gente participa, a gente ouve muito essa crítica, sabia? O empresário sempre traz isso para a mesa, de que, um tempo atrás, veio um tributarista, me vendeu, desapareceu. Não sei como é que eu tô, não sei se deu tudo certo, não sei se eu tô devendo, nesse nível. Mandou os perder comps lá e sumiu. Tá tudo lá, falou que tá tudo bem, daí você entra lá, perde comp glosada, enfim. Aí você vê também a importância do pós-venda. Sim, Né? A gente fica muito preocupado na venda, mas e o pós-venda? isso. Exato. A gente conversou no episódio anterior e o Dimas até comentou, né? Ele falou assim, tem uma diferença entre indicação e recomendação. E aí esse pós-venda faz a diferença Sim, para você ser recomendado. E é Não. uma arma, digamos assim, que o contador também vai usar para falar, olha, não dá ouvido para esse cara porque ele vai fazer igual aquele lá. Exatamente. Entendeu? Até porque o contador, como você falou, ele não tem um cliente. A contabilidade tem vários 500, clientes. Não, e a gente tem que levar em consideração, por exemplo, alguns empresários sabem tanto de direito e contabilidade quanto os advogados e contadores. Sem dúvida. Sim, Né? exatamente. Então, quando a gente chega numa mesa de negociação, se a gente não está preparado para responder uma sabatina, por Uhum. exemplo, ou se a gente não se imune de profissionais que possam responder, você já perdeu o negócio ali, pelo menos 50% dele. Exato. Eu quero trazer uma polêmica, então. Eita, lá vem. Momento. Eu já ouvi muito falar assim, primeiro vende, depois aprende. Vocês acham que é possível vender o tributário sem ter conhecimento técnico? Possível é, Ah, mas a chance de dar ruim é muito grande. a conversão vai ser menor. Exato. Eu acho que existe essa possibilidade, mas você não consegue escalar o negócio. Você Perfeito. vai até um Não é certo sustentável, ponto. E aí você não consegue levar ele para frente. Por quê? Eu acho que existe uma regra até comercial
no direito é que você consegue vender diversos serviços e produtos dentro do mesmo cliente. Sim. Então, eu não vou lá, vendo uma tese e vou embora, né? Você fideliza esse cliente pelo atendimento, pelo pós-venda, pelo acompanhamento, enfim. Pelo conhecimento para Pelo fazer o LTV. conhecimento. Se você não tem a técnica, é difícil você fazer LTV, né? Isso. Boa. E aí você vai transformando esse cliente no seu próximo cliente. Então, dentro dele, é muito mais fácil você vender alguma coisa ou convencer ele de fazer um novo serviço quando o seu primeiro serviço foi completo. E eu vou até, acho que fazer só uma correção. Não quero dizer que você precisa ser super especialista para fazer a venda, mas você precisa saber aquilo que você está vendendo. Porque, por exemplo, a gente também estávamos conversando no episódio 2 da importância de ter time comercial. Isso. Não significa que o seu time comercial vai ser um tributarista com X anos de experiência, mas significa que quem está à frente do time comercial vai treiná-lo. E para você treiná-lo, você precisa saber a técnica. Exato. Para quem está nos ouvindo aqui, que está começando com a recuperação tributária, acho que é importante a gente até colocar aqui uma diferença que existe, né? Então, quando a gente fala sobre recuperação tributária, é um trabalho que pode ser feito por contadores e advogados, lembrando que é aquilo que requer medida judicial só por advogados. Então, quando a gente escuta ali, a tese do século, a tese dos 20 salários, por exemplo. Então, a gente está falando ali de um trabalho que precisa de um advogado com inscrição na OAB para ser feito. Só que o que a gente precisa lembrar, e eu acho que historicamente falando, é onde o bicho começou a pegar, e o advogado começou a falar assim, não, peraí, eu preciso entender de obrigação acessória. E o contador começou a falar assim, olha, peraí, que esse também não é o meu escopo de trabalho, mas a gente pode atuar em parceria. É quando eu tenho uma tese, no final dela, existe também uma operacionalização. E o cálculo, né? E o Quem cálculo. faz o cálculo? Então, Quem apura? eu acho que assim, o ápice disso foi a tese do século, né? Onde a galera tinha ali uma enxurrada de ações, chegou ali na decisão final, ou seja, o contribuinte ele poderia de fato excluir o ICMS da base de PIS e COFINS, e aí o advogado estava ali com aquela tese milionária, mas ele não sabia, muitas vezes, calcular, muito menos operacionalizar. Então, foi nesse momento, né, que eu percebi até um acréscimo ali, aumentou realmente o volume de profissionais preocupados com isso. Diante de tudo isso que eu falei, né, então isso é o que historicamente vem acontecendo. Só que agora a gente vai ter um próximo momento. Então, assim, eu acho que essa parceria vem amadurecendo e agora a gente vai ter um próximo momento chamado reforma tributária. Então, Agora o Daniel... o bicho pega de novo. o Daniel, assim, ele acompanha assiduamente tudo que acontece na reforma. E aqui Atualiza já fica a dica... todos os membros da frente constantemente. Sim, e aqui fica a dica para você que é contador, que acha que vou esperar aí resolver, e quando vier o novo manual do SPED, eu me preocupo em saber. Você já deveria estar sabendo, tá? Você já deveria estar preocupado. Sim, bastante. O que você enxerga, Dani, desse cenário de reforma, né, dessas questões operacionais, recuperação de créditos? Quais serão as novas tratativas em relação a isso? Tá. Primeiro que assim, a bagunça está generalizada. O caos está instalado. E é nessa oportunidade que o contador ele precisa se firmar no mercado. Aquela velha história da São Silvestre, sabe? Não adianta você querer correr atrás do cara quando tá na subida da Brigadeiro. Se você deixar para ver isso depois, quando acontecer, já vai ter 1 milhão de profissionais na sua frente. Sim. Então você tem a obrigação, o contador, o advogado, seja ele, obrigação de começar a tratar isso desde agora. Sim. Mas ainda tá nas casas, uma zona. Cara, você tem que acompanhar. Acompanha. Você tem que acompanhar. E você enxerga, então, a reforma como uma grande oportunidade para os tributaristas. Muito, porque o que está acontecendo lá em Brasília é um detalhe. A reforma ela tem acontecido em outros lugares, nas associações, nos sindicatos, nas reuniões entre grupos de empresários. É ali que está a verdadeira reforma. E é nessa que o contador ele tem que estar junto dos caras. Uhum. Se deixar lá votar, a votação é um detalhe. Pelo menos eu vejo dessa maneira. O bastidor é onde o contador tem que estar junto do empresário, até porque ele faz parte de todas as tomadas de decisão que virão. Né? Contador é para-choque. Contador é isso. para-choque. Ele está ali
A Não tem tempo de contabilidade esperar a também mudou solução de muito, né, consulta. gente? Ela tem mudado, assim como o direito mudou, Uhum. e não dá mais para ser aquele contador com óculos. Guarda-livros. Passivo, né? Com a Com Passivo. lápis calculadora atrás no da bolsinho orelha. Isso, Ele tem que ser ativo, né? Essa Fazendo visão cálculo na mudou, calculadora. com o botãozinho da camisa aberta, mudou. Isso aí esquece. Hoje em dia, a tomada de decisão passa pela mão do contador. Acho que falta um pouco, isso vem mudando de novo, né? Mas falta um pouco da galera abrir os olhos para isso daí. Isso é muito importante. Pô, a gente tem que estar na ponta ali da coisa, né? Tem que fazer acontecer de verdade. Porque eu acho que até o próprio empresário começa a cobrar do contador. Sim. E aí, quando o contador ele vem com essa atitude mais proativa, na hora ali no final do ano, eu falo que assim, é a hora do alvoroço na contabilidade. Né? Que aí o empresário começa a falar, não, eu acho que eu posso trocar de contabilidade para dar uma melhorada, até em atendimento ou em visão. Tem muita coisa acontecendo. Sim. Então, se o contador ficar muito preso ao passado também, assim como o advogado, a gente acaba perdendo cliente. Isso aí. Né? Tem Então, um é uma ponto questão também, importante. Tati, que assim, é a profissão que você escolheu, cara. Então, entrega. A advocacia, uma escolha feliz. Nem tanto. Aos iludidos, nem tanto. Não se né? enganem. Exato. E assim, esse momento de reforma tributária também é importante a gente ressaltar aqui, que vai surfar a crista da onda aquele profissional que conhece muito bem as regras atuais e que entende, então, que vai mudar. Isso aí. Até Porque a gente está falando de uma transição muito longa. muito longa. Sim. Exato. Então, assim, se você não entende o que tem hoje, como que você vai até explicar para o seu cliente? Esquece. Quais Até- são as mudanças e os impactos, né? Porque o que a Exato. gente está sendo muito demandado é nisso. Uhum. Qual que vai ser o impacto para minha empresa, para o meu setor, para o meu segmento? Como que você vai fazer essa análise Se você de não conhece o perspectiva se você não conhece o passado? É verdade. E eu tô vendo muitos profissionais falando, não, quando mudar eu começo a estudar, não vou estudar duas vezes. Você vai perder Vai a perder. chance da sua vida de surfar uma onda que tá vindo poderosa. Eu Exato. falo que a reforma tributária, assim como surgiu a tese do século, que todo mundo apostou, que tem muito advogado e contador aposentando, agora é o momento também de profissionais fazerem dinheiro. Sim. Falando assim, português bem claro. Uhum. Porque os empresários, eles vão precisar da gente. Como nunca antes É precisaram. verdade. Então agora é hora de estar preparado. É verdade. Oportunidade, né, gente? Com certeza. É uma janela que se abre, né? De Até sempre falo. uma curiosidade, né? Os escritórios de vocês já vêm tomando alguma ação em relação a isso, ou pensa já a partir de 2024 a gente vai começar a levar esse trabalho para as empresas, pensando em recuperação, né? Nessa fase de transição de reforma. Como que vocês estão se preparando aí para isso? Na empresa que eu trabalho, sim. Uhum. Até porque, qual que é o nosso desafio lá? Primeiro, tomar conta das empresas do grupo. Então, tem que cuidar de casa primeiro, para depois pensar no cliente. Então, a gente já tem uma célula que faz esse estudo diário de tudo que está acontecendo. Não importa se é uma vírgula que mudou. A gente está por dentro. Olha que E já interessante. fazendo projeções para os próximos anos. Com todos os cenários possíveis. Para vocês como escritório, Para as empresas do grupo. tá? E aí, Legal. depois, replica isso para os clientes, né? Entendi. Legal. A gente tem acompanhado, até porque existe já um estudo falando que quando finalmente é aprovado o texto final, a gente vai ter mais de 400 teses para trabalhar. É um campo muito vasto. Sim. Então, a gente tem mapeado isso, acompanhado as votações. No Brasil, isso é muito ativo, né? Porque a gente tem essa facilidade de De acompanhar estar de lá perto, dentro Sim. da Câmara, dentro do Senado. Então, a gente tem pessoas muito ativas ali e discutindo isso junto à OAB também, Legal. com uma série de eventos que a gente tem participado de todos. Então, os clientes têm cobrado esse posicionamento e, óbvio, que eu falo que oportunidade é um cavalo que passa selado. Verdade. Só que o cavalo só passa uma vez. É. Ou você pula, pode até cair do cavalo, ou você fica esperando o próximo cavalo passar, que Que talvez não venha. pode demorar 30 anos. É. Né? Exato. Então, o acompanhamento da reforma, eu acho que para todo mundo no tributário, não é nem uma questão de opção mais. Não, e surfando até essa questão do nosso tema, que é a recuperação de crédito, nós identificamos que agora é o momento de recuperar crédito. Sim. Pode ser que essa oportunidade em si
ela não seja mais relevante no próximo cenário. Ela não, talvez nem exista no próximo cenário, recuperar créditos tributários. Sim, possivelmente Outras não, né? oportunidades, todas as outras teses que surgirão, talvez um contencioso vai vir forte, mas talvez recuperar crédito não. Nesse sentido, como que vocês estão atuando para aproveitar esse momento de recuperar crédito enquanto dá? Vocês estão tendo algum movimento interno para exponenciar esse serviço? Na minha cabeça, eu acredito que a recuperação tributária ela não vai morrer assim de imediato. Sim. Como a gente tem um tempo aí para transição da lei, Sim. que vai ser muito maior do que o normal, né? A gente ainda continua com essa recuperação. Eu estou colocando 10 anos de transição. Por quê? Apesar de ter muita mudança, né, a gente vai poder recuperar o para trás ainda. Sim. Sim. Né? Como que a gente vai operar isso? Às vezes vão ser surpresas que vão aparecendo Mais por um conta desafio, das mudanças, né, da legislação. Mas a gente tem que olhar, por exemplo, a gente quando faz a recuperação, a gente olha para frente e olha para trás. Então, o para frente talvez a gente não possa mais olhar, mas o para trás com certeza. Sim. Então, vão se esgotando aí as vias e a recuperação tributária, ela vai para um outro viés. Uhum. Né? A gente tem que esperar aí o texto para saber se ela realmente vai acontecer ou não. Mas eu acredito que, assim, dentro de um cenário futuro, imediatamente, ela não se esgote. Sim. Acredito nisso também. E lá a gente tem trabalhado dessa maneira, sempre pensando no que a gente chama de arrastar a corrente, né? Os 5 anos passados Isso vai arrastar por um bom período por tempo. conta dessa transição. Por um bom tempo. Então, a gente tem... essa tem sido a nossa postura lá também. Isso é bem relevante da gente trazer aqui, porque o mal do brasileiro é deixar tudo para a última hora, né? Então, o que a gente está explicando aqui é que com esse cenário da reforma, a gente vai ter uma transição de metodologias, digamos, né? Vamos resumir aqui a história. Então, hoje eu apuro os impostos de uma forma, eu vou passar a ter outros impostos que são apurados de outra forma. Mas, enquanto eu tenho essa transição de um para o outro, eu tenho essa possibilidade de recuperar créditos, que nada mais são do que impostos que eu paguei indevidamente ou a maior em algum momento. Mas a gente sabe que mesmo que esse cenário tenha mudado, então hoje eu saio de um cenário onde recuperação tributária é uma oportunidade, passa a ser uma necessidade, os empresários ainda têm um certo receio em relação a isso, seja feito pelo contador, pelo advogado, em parceria. E aí eu queria entender de vocês quais são os métodos, né, o que vocês aplicam ali como metodologia de trabalho para tornar esse trabalho mais conservador, ou seja, mitigar os riscos que poderiam ter ali para a empresa. Tá. O famoso vermelho, amarelo Nosso e verde, semáforo. né? Isso. A gente leva isso para a mesa e aí apresenta os cenários para o cliente, deixa ele tomar a decisão, óbvio, que com as nossas recomendações. Hoje em dia o que a gente vê é uma galera que está realmente ávida por créditos mesmo, né? Então... Sem retificação, sem nada, vai só para vai. cima, filho, mas óbvio, a gente tem esse conservadorismo, sim, de ter o cuidado de falar pro cara, meu, esse é o caminho que eu te recomendo. Esse aqui também existe, mas pode ser que no caminho tenha alguma coisa que vai te dar uma dor de cabeça. E aí o empresário que decide o que ele acha melhor. Porque o apetite ao risco, né, tem que ser do empresário, a decisão tem que ser dele. Então, o tributarista é aquele que apresenta cenários, e com esses cenários, quais são esses riscos, e a partir daí, de acordo com o apetite ao risco do cliente, ele que toma a decisão. Eu sempre faço uma Isso. pergunta. Como é que está a sua saúde financeira na empresa? Sua empresa sobrevive 5 anos, 2 anos? Porque tem cliente que vira para mim assim, doutora, se eu não utilizar isso, eu morro em 1 ano. Exatamente. Bom, então a gente cria estratégias para que lá no futuro, caso exista alguma notificação, né, alguma glosa, a gente possa manter pelo menos a certidão para o cliente. A maioria dos meus clientes vende por licitação, então é muito importante, né? É um ponto sensível, né? A gente tem que lembrar que o governo é o maior comprador do Brasil. Então, as empresas, né, ou as grandes empresas, elas vendem para o governo estadual, municipal e federal. Então, a gente tem que garantir que eles não possam parar de ser contratados, né, parar de participar de licitação e até alguns órgãos, apesar de não ser legal, deixam de pagar.
Sim. Então, você não está com o CND Não vou válido, te pagar. não vou te Já- pagar. já Então, a passamos gente por precisa isso. criar mecanismos para que Sim. o empresário possa ter esse sopro, né? Mas também que ele entenda que não é porque está usando um crédito que é ali considerado vermelho, Sim. que ele vai poder trocar de carro, Exato. né? Não é hora de estourar o champanhe ainda. Acontece isso, às Bom vezes ponto. ele fala assim, olha, vou economizar aqui 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, Uhum. e aí ele esquece que a empresa está no vermelho. Outro ponto que eu sempre levo em consideração é os juros que a gente for colocar ali, a forma de parcelamento é maior do que os juros do banco? Sim. Qual o seu risco? Então eu peço para ele sempre fazer esse cálculo, ele ter essa noção do que pode acontecer e quais são os cenários futuros para que ele possa tomar a decisão. Tem que estar Então, ciente, né? Ele tem que estar E ciente. no final das contas, todo mundo aqui trouxe o mesmo aspecto, que é levar o cenário para que ele tome a decisão. Ele tem que fazer conta, ele sabe do Isso. caixa dele, ele sabe onde o calo está apertando, ele vai definir o caminho que é melhor, né? Então, tem muita gente, eu recebo até muitas pessoas profissionais ali no meu Instagram falando assim, ai, Aline, eu encontrei tal crédito, mas é um pouco questionável. Levo ou não levo? O ponto não é levar ou não levar. O ponto é que, aparentemente, você já está tomando uma decisão Por É. ele. por Exato. ele, É. né? Você tem que levar e ele tem que decidir. E, claro, nós, do outro lado, a gente tem que se resguardar em relação a isso, né? Mas, pra gente já caminhar aqui pro final, né? Eu tava... Passa mais uma muito vez, rápido. passa muito rápido. Que Todo, pena. quem for escutar aqui vai ver que realmente a gente está falando isso em todos, porque são temas que a gente poderia ficar aqui por horas. Temas relevantes, profissionais de excelente conhecimento técnico, então a gente consegue levar Muito por gabaritados, né? Mas quando a gente fala dessa questão de parcerias, e eu falo porque nós temos também muitos parceiros contadores, né? E quando a gente fala de parceiro contador, existem as duas pontas. Aquele parceiro que vai operacionalizar para você, o contador, ou aquele que vai trazer clientes, né, para você. Mas eu vejo que um ponto muito básico e que é, assim, uma falha que causa uma falha gigante lá na frente é uma coisinha chamada comunicação. Então, quando a gente não tem uma comunicação clara dentro de uma parceria, quais são as responsabilidades de cada um, os deveres de cada um, né, os prazos, olha, você tem que mandar a apuração até tal dia para fazer as compensações, eu vejo que isso se torna um grande problema. Então, vou deixar aqui essa dica final, né, então para quem aí é advogado, contador e faz essa parceria, tenha essas responsabilidades, esses papéis muito bem desenhados, para que a sua parceria não saia dos eixos por uma coisa simples chamada comunicação. Eu acredito que vocês já passaram por isso também, né? E adiciono transparência. Transparência. Porque quando a gente lida com dinheiro e está lidando com uma parceria, eu acho que é sempre importante nesse relacionamento, nessa relação profissional, que a gente tenha muita transparência. Então, é isso. Os honorários vão ser esses, quem vai receber o quê, quem recebe, quem repassa, e até para o próprio cliente. Por que o cliente não pode saber que o contador também recebe pelo trabalho que ele está fazendo ali, e né? não está saindo diretamente do bolso do empresário? Sim. Isso para o empresário é ótimo. Mas se não, você remunera aí dessa ponta com o que você está ganhando, recuperação tributária, que eu continuo pagando meu mensal aqui para o contador. Sim. Então, é um diferencial também. Sim. Isso engrandece as relações, engrandece o trabalho para o objetivo final, que é um sucesso. E voltando no ponto que a gente tocou lá atrás, né? É ser parceiro. Os dois lados entender que não existe hierarquia, não existe isso. A gente é parceiro de trabalho. É de igual para igual. Né? Os dois, cada um dentro do seu quadrado com a sua responsabilidade e os dois ganhando. Claro. Sim. Né? O que é justo. É isso. Bom, gente, é isso. Quero agradecer novamente a presença de vocês. Ficamos muito felizes em tê-los aqui. Como eu falei, é um assunto que a gente poderia também ficar aqui por bastante tempo falando, né? Mas acredito assim que deu para esclarecer como que essa parceria funciona, até como que ela pontos, é saudável, como ela é saudável, rentável, saudável e faz bem para todo mundo. Negócio bom tem que ser para os dois lados, Dos dois lados, tem que ser bom para os dois lados. E não existe negócio bom com gente ruim, então.
Tem essa também. Mas Dinheiro muito... na mesa tem, só precisa saber o jeito certo de ganhar, né? Exato. Exatamente. Mas muito obrigada pela presença de vocês. Para quem não sabe também, tanto o Dani quanto a Tati são membros lá da frente, para vocês verem que de fato temos contadores e advogados É ali. isso. E isso é uma coisa que a gente fomenta muito, sempre vamos Porque fomentar. é um lugar de parceria também lá. Sempre. É um ambiente colaborativo, é isso que a gente Aliás, fala. o Daniel estava contando que ele teve reunião com membros da frente. Três. Três, Só assim, ontem, né? Olha, Olha só. a importância do ambiente para fazer Maravilhoso. negócios. Que bom, fico Três muito reuniões, feliz. É isso que nós Maravilhoso. queremos. E daqui a Isso pouco a aí. gente vai ter a quarta no almoço. Tá vendo? Muito bom, tá Costumo vendo? dizer que, assim, tudo isso fruto ainda do Tax Day, para você ver como o Tax Day não acaba naquele dia. Ele tá Exato. sempre- Nossa, Gente, Aliás, Tax em Day é um breve. evento tão maravilhoso. já fica Eu o falo para convite. todo mundo. Eu falo, É, gente, gente, nós somos suspeitos porque é o nosso primogênito, né? Não, Então, olha, eu já vou deixar um spoiler, viu? 2024, tudo que vocês viram, ó, vai Vai ficar subir pequeno. muito Sério. nível. a qualidade do conteúdo, o quanto a gente sai de lá Incrível. feliz, Incrível. né? As pessoas que a gente tem conhece. uma energia diferente, né? Tem, O Tax é Day. incrível. Eu sinto isso também. Mas é isso. Bom, Obrigada, Obrigada, gente. gente. Eu que Agradeço. agradeço mais uma vez, gente. Um prazer Obrigada. enorme estar aqui e espero que seja a primeira de muitas aí, né? Que Com aconteça certeza. outras vezes. Legal. Teremos. Muito bom. Obrigadão, viu? Obrigado.